8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo. É sexta-feira de Clássico do Vale, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Eu não lembro se já teve algum dia de sexta-feira nessa história de 74 clássicos, né? Que nós tivemos São José e Taubaté. Basicamente é quarta, sábado e domingo, né? Mas vamos para hoje também. Quarta e quinta, sábado ou domingo, agora de sexta-feira, meu querido Antônio Carmo. Taubaté e São José se enfrentam no estádio Joaquim de Moraes Filho, aonde as equipes se encontraram diversas vezes. Ano passado, um jogo emblemático que valeu vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, a vitória do Taubaté por 1-0 e a classificação sobre o rival, jogo que entrou para a história. E esse jogo pode entrar para a história ou já é história, Antônio Carmo? Como chegam as equipes para esta sexta-feira? Taubaté na zona do rebaixamento, estreia o técnico Fael Júnior. O São José vem de 2 jogos sem derrota, uma vitória e um empate, quer embalar na competição e entrar no G8, na zona de classificação. São situações um pouco diferentes, hein? Pois é. Em 2024, São José e Taubaté ficaram 9 anos sem se enfrentar, né? De 2015 a 2024. Aí, em 2024, voltaram a se enfrentar pela Série A2, foi no Joaquinzão, uma quarta noite, 10ª rodada. Pois 0-0, um jogo fraco, Taubaté melhor, mas o São José estava invicto no campeonato ainda, e depois despencou, não conseguiu mais nada. Taubaté lutou só contra o rebaixamento, escapou, e o São José parou logo nas quartas de final. E no ano passado, sim, aí foram 5 jogos no total, 2 pela Copa Paulista, obviamente de menor importância, e 3 pelo Paulistão. E esse jogo, os 2 jogos mata-mata das quartas de final, ficaram, né, mais efetivamente na memória, até porque foram jogos decisivos, 0-0 em São José, 1-0 do Taubaté no jogo da classificação no Joaquinzão. Hoje, Nicolini, é um jogo que volta ali para 2024, com momentos diferentes das duas equipes. Naquele jogo lá, 10ª rodada, hoje é a 8ª, São José o líder do campeonato e estava invicto. O Taubaté estava ali atrás, fazendo uma campanha média, querendo melhorar. Hoje, o São José tem 8 pontos, é o 12º colocado, e o Taubaté é o penúltimo colocado com apenas 4 pontos, ainda não venceu no campeonato. Eu entendo ser um jogo assim, histórico, extraordinário, a não ser que aconteça alguma coisa durante o jogo que possa classificá-lo com essa importância. Mas um jogo clássico, o Clássico do Vale, os clássicos são sempre importantes de um jeito ou do outro. Mas hoje é um jogo em que o Taubaté vai motivado pela estreia do seu novo técnico, que já teve pelo menos 3 dias para trabalhar. O técnico do São José também já dirigiu o time em 2 jogos e já conhece melhor o elenco. E vamos ver o que vão fazer, como é que Taubaté e São José vão se portar no campo. São José tem jogado com o técnico Jorge Castilho com um esquema mais ofensivo, Nicolini, um volante apenas, 2 meias, que funcionam também ali de vez em quando como marcadores, e 3 atacantes. O Taubaté, será que vai fazer isso para o clássico hoje? Ou coloca mais um volante para dar uma marcação, ou um jogador mais de pegada pelo lado do campo para ver o que faz? E o Taubaté, que precisa ganhar o jogo, os 2 times precisam ganhar, mas muito mais o Taubaté, obviamente, primeiro porque joga em casa, e segundo porque está na zona de rebaixamento e precisa ganhar o jogo. Aí vamos ver como é que o Fael Júnior vai colocar. Obviamente deve haver uma pressão maior, Taubaté contando com o apoio da torcida, indo para cima, imagino que seja isso. Vamos ver o que as duas equipes nos reservam para hoje à noite. Tomara seja um bom jogo, do nível, obviamente, que a Série A2 está oferecendo, né, Nicolene? A gente viu aí a Ferroviária e o Ituano, que ganharam do Taubaté em Taubaté, são os 2 times invictos do campeonato, líderes, mas não apresentaram nada de extraordinário. O Taubaté poderia ter empatado, até vencido esses jogos aí.
não vejo nada de diferente. O campeonato está equilibrado, ele é um campeonato difícil, com muitos times aí com tradição, mas é uma Série A2, Nicolini, com um nível técnico mais para baixo. E que tem quadrangulares na sua segunda fase, que zera tudo, equilibra forças, Antônio Carlos. A classificação é muito importante para as equipes, por isso correm tanto atrás dela. A Ferroviária, já classificada, tem 17 pontos, 5 vitórias. Não acredito que a Ferroviária fique fora de jeito nenhum, como também o Ituano, com 15 pontos. Para mim, com 20 pontos entra a classificação, né? 21, 22, talvez, com mais garantia. Dependendo como for, a gente vai ver aí a 8ª vaga. Mas a Ferroviária com 17 e o Ituano com 15 na metade do campeonato, eu acho que dificilmente se complicam. A Ferroviária faz uma campanha daquelas de manual, né? 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Vai bem demais a Ferrinha, que ano passado deu a nota no Campeonato Brasileiro e caiu, né, Antônio Carlos? A Ferroviária caiu o ano passado, o brasileiro da Série C da Série B para a Série C, e há 2, 3 anos caiu no Paulista da Série 1 para a Série A2. Já vai para o 3º ano jogando a Série A2, enquanto jogava a Série B do Paulista, do brasileiro, Série C, né? Caiu para a Série D. A Ferroviária, Nicolini, não é assim um time que entra no campeonato apenas para participar, entra realmente com a sua estrutura para subir. Mas, Nicolini, a Ferroviária jogou semana passada e ganhou um jogo lá do São Bento para 400, 500 torcedores. O Ituano joga para 300 lá em Itu. O pessoal não liga, não tem aquele clamor, aquela paixão do torcedor. A gente sabe que nas cidades aí, Nicolini, a grande maioria torce por um time grande, mas tem o time da cidade no coração, como um time prazeroso de acompanhar, e o seu segundo time, às vezes até o primeiro, tem muitos torcedores que se identificam mais com o time da cidade e tem um time grande como segundo time. E há alguns ainda que torcem apenas pelo time da cidade. E, por exemplo, Taubaté, quando vai bem, lota o estádio, São José também. O Santo André, acontece isso. O Juventus, lá na Rua Javari, a torcida tem sido muito participativa. Agora, em Itu, em Araraquara, Nicolini, o torcedor não dá bola para o time mesmo. Então, o pessoal já sabe que tem que jogar, esquece o torcedor. Nem quando chega na reta final, o torcedor acaba aparecendo. O que é uma pena, né? Porque o time é da cidade, é sempre legal quando tem aquela presença popular, o torcedor, a família, todo mundo da cidade indo ver o jogo. E esse ano a Ferroviária, ao contrário dos outros anos, aí na Série A2 faz a melhor campanha e, se for assim, vai brigar realmente pelo acesso. Mas você lembrou bem, Nicolini, são 2 quadrangulares depois, quer dizer, quem ficar em 8º lugar, tanto faz. Você vai jogar 6 partidas assim como o primeiro colocado. E aí, meu amigo, 3 jogos em casa e 3 fora. E você pode passar para a semifinal. A segunda fase, com os 8 classificados, é que vai realmente mostrar a diferença aí. É isso. Olha, é a rodada de número 8 do Campeonato Paulista da Série A2. Anote aí, torcedor, Taubaté e São José. Hoje, Clássico do Vale, 7h30 da noite no Joaquinzão. Ingressos à venda em São José ainda tem, na loja da Águia, e em Taubaté tem também na loja do Burro e nas Astras, e a partir das 2 da tarde nas bilheterias do Joaquinzão. R$30 a geral, R$50 a sociais, para quem gosta de ficar ali embaixo das cabines de imprensa, na ala dos cornetas, como o pessoal chama em Taubaté, cinquentão, cadeira é R$100. Tá aí, ó, vamos pro jogo, pouca água, a expectativa pro Clássico do Vale hoje, 7h30 da noite. A rodada segue amanhã, com São Bento e Grêmio Prudente, Inter de Limeira e Votuporanguense, Água Santa e Juventus, Ferroviária e 15 de Piracicaba, Clássico na Fonte Luminosa, Antônio Carmo, Ituano e Santo André, domingo 2 jogos às 10 da manhã, Monte Azul e Sertãozinho, Linense e Osasco, no Velho Gilbertão. Pré-carnavalesco, tudo isso aí, porque semana que vem já vem o carnaval. Nicolini, quero fazer um convite aqui para quem nos acompanha e vê também ao meio-dia os donos da bola. Hoje um programa especial. O repórter Pedro Elias estará no Joaquinzão, o repórter Bernardo Baitelli estará no Martins Pereira e no estúdio estarei eu e o Lucas BZK para a gente falar muito desse clássico aí, uma boa resenha a partir do meio-dia, os donos da bola na TV Band Vai.
Sucesso, os donos da bola, com o quarteto fantástico da Band falando de esportes, rapaziada, nos palcos dos espetáculos. É isso, a Band presente acompanhando tudo de pertinho para o torcedor ficar mais bem informado. Tem mais do Clássico do Vale, meio-dia nos donos da bola. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, vamos nessa que a bola não para e o Cruzeiro tá cheirando arroz queimado, tá? Nossa. O time do Tite, Marquinho. Olha, é um tar de ganhar do Betim com gol chorado no final, com o Cássio no banheiro. Ontem no Mineirão contra o Coritiba, que nem a velhinha de Taubaté falaria que o time vai brigar para ser campeão, o Coritiba. Hã? Não. Nem a velhinha de Taubaté do Veríssimo, né? Que já morreu. Então, assim, o Cruzeiro perdeu em casa do Coritiba 2-1, 3 pontos irrecuperáveis, 2 jogos, 2 derrotas, tinha tomado 4 do Botafogo. Cruzeiro começa muito mal na mão do Tite. Vasco e Chapecoense, 1-1 em São Januário. O Vasco não anda mais na mão do Diniz. Eu acho que virou o fio. O Diniz tem isso. Eu acho que chegou a hora. Bahia e Fluminense, grande jogo na Fonte Nova. O clássico tricolor terminou em 1-1, Antônio Carmo. Pois bem, começando aí pro Bahia e Fluminense, o Bahia teve um jogador expulso, né, o Del lá, que é um garoto que foi bem na seleção sub-20, dizem que é o Haaland do Sertão, goleador, que é isso, mas hein? foi expulso lá, depois tem esse que entrou. O Fluminense está ganhando de 1-0, o Bahia foi buscar o empate. Veja você como que as coisas... Tem um treinador, uma pessoa que eu gosto no futebol, o Rogério Ceni. Achei que ele é mais autêntico, desde o tempo de jogador, é um cara legal. Cara que fala aí e gosta da participação dele, meio arrogante para muitas pessoas, mas autêntico. Só que ontem ele criticou o gramado da Fonte Nova. O gramado desse jeito aqui não dá para jogar, o pessoal só faz fumaça, não foi assim, outra, como se fosse uma novela, arruma o campo quando não precisa não arruma. Só que o ano passado, quando o Palmeiras perdeu lá para o Bahia, o Flamengo perdeu para o Bahia, aí para novembro do ano passado, outubro, tanto o Palmeiras como o Flamengo reclamaram muito do gramado. E ele falou, não, que é isso? O Palmeiras joga em gramado sintético, o Flamengo joga no Maracanã, que é um gramado, não tem nada que reclamar, aqui está ótimo. E ontem ele pagou, vendo que o gramado realmente está ruim. Aliás, a maioria dos gramados aí tem uma qualidade ruim. Então o Rogério Ceni pagou lá pela boca grande, mas ele é um cara correto e faz um ótimo trabalho. E esse Fluminense do Zubeldia vai bem, Nicolino. O Vasco perdeu muitos gols, só empatou com o Chapecoense, quando até o Léo Jardim não joga bem, é sinal de que a noite vascaína não foi boa. E o Fernando Diniz vai cozinhando lá, o Pedrinho vai deixando, ele vai indo. Cruzeiro e Coritiba, o Cruzeiro fez 1-0, abriu a contagem, um belo gol do Matheus Pereira, tomou empate no primeiro tempo, e no segundo tempo, Breno Lopes, que alguns dias atrás aqui você citava, fez o gol do título da Libertadores contra o Santos, né, lá naquele ano, lá, 2000 e tal, e ele está agora no Coritiba. Fez o gol da vitória. 2000. Isso, fez o gol da vitória lá do Coritiba. E a torcida já perdeu a paciência. O Tite, acho que em 7 jogos, perdeu 5 no Cruzeiro. Mal. Eu arrisco a dizer, Nicolene, não fosse o Tite, pela história, pelo peso, pelo lastro, pela conta... O técnico hoje, se fosse um outro técnico aí e tal, já estava na rua. O Pedrinho Lourenço não ia segurar, não. Mas é o Tite. Então, ele falou que já conversaram e tal, e não sei o quê, e vai. Mas mais umas 2 derrotas assim, Nicolini, não tem quem aguente, né? Tite realmente tá. Pode ser que recupere, joga contra o América Mineiro domingo pelo Campeonato Mineiro, depois segue, vê o que vai acontecer no Brasileiro, coisa e tal. Mas se continuar só com derrotas, não tem quem aguente, né, Nicolini? É isso. Tá feia a coisa pro Tite, um técnico acima de qualquer suspeita, 2 Copas do Mundo no currículo pela seleção brasileira, campeão de tudo pelo Corinthians, né? E tá mal, pachuchu, já não havia ido bem no Flamengo e agora vai muito mal no Cruzeiro. Vamos ver como segue o Tite, 2 jogos, 2 derrotas. Tá ruinzão o Cruzeiro nesse começo de temporada, Carmo. Terminou em alta, né? Terminou em alta o ano passado com o Leonardo Jardim, que pediu demissão.
Eu vejo assim, Nicolini, o Tite não é um cara para ser testado, né? Você já sabe de tudo que ele fez. Não. Então fala, nós testamos o Tite aqui. Não... Então eu penso o seguinte, fosse eu lá, o presidente do Cruzeiro, contratei o Tite, na conversa, vou deixá-lo aí pelo menos até terminar o Campeonato Mineiro, seja qual for, até for resolver, pelo menos até a Copa do Mundo, até perto da Copa do Mundo. Mesmo que eu fique aí tropeçando para poder ter um motivo grande para poder, não pode mandar um técnico como o Tite embora depois de 8 jogos, né? Aí também já é demais, conhecendo o trabalho do homem. É isso, rodada agora no meio da outra semana pré-carnavalesca, meu querido Antônio Carmo. No Campeonato Paulista, ontem o Corinthians foi lá de misto quente na Neoquímica. Oi, Capivariano, beleza? Quer tirar foto? Olha, aqui é o vestiário, tá? Beleza? Vamos lá, 3-0, muito obrigado, um abraço, ó, tem aguinha, lanche, frutinha, laranja, pode pegar aí antes de ir embora, tá bom? Ganha um brinde e tchau e benção. É o que o Capivariano faz no campeonato. E o Corinthians desfila 3-0 tranquilo e segue rumo à classificação, né, Carlos? O Capivariano, o campeonato dele é para não cair, né? Ele está com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, normal. Ontem o Corinthians, eu acho que só tinha 1 ou 2 dos titulares. No segundo tempo entrou o Depay e 2 jogadores se machucaram ainda no primeiro tempo. O Dorival teve que mexer, mas foram 3 gols de garotos da base. Esse Guinegão que estava sendo bem aproveitado ano passado, quando o Yuri Alberto estava machucado. Depois o Yuri Alberto voltou fazendo os gols decisivos e o menino voltou para o banco. E mais 2 garotos lá que fizeram gols, o que é importante. Você ter a garotada na Corinthians, jogou com um time, não foi misto quente, não. Foi um meio fraldinha, meia costela, sabe, ali e tal, para poder, e bater o Capivariano 3-0, os gols no segundo tempo, mas é uma diferença grande. E o momento do Corinthians é bom, né? É aquele momento que vem do título aí da Supercopa e tal, o pessoal tudo animado, poupou todo mundo e a molecada deu conta do recado, porque domingo simplesmente tem Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera, e aí é uma outra história, mas ontem o Corinthians foi muito bem, entrou praticamente classificado agora, né, com 11 pontos, junto com o Guarani, deixa aí a sua vaga bem encaminhada. É isso, meu querido Antônio Carlos. 7ª rodada no final de semana começa amanhã no velho estádio Canindé, às margens do Rio Tietê, aonde já foi o Palácio de Madeira do São Paulo nos anos 40, meu querido Antônio Carmo. Hoje é o campo da Portuguesa e Ponte Preta. A Ponte Preta vai com a sua Via Crucis jogar lá no Canindé, e se perder tá rebaixada, né? Assim, acho que se perder matematicamente rebaixa. Se empatar, né? A Ponte Preta já deve cair amanhã, isso. Jogo às 4 da tarde, é isso, 4 da tarde. Bom, no Canindé. No Brinco de Ouro, 6h30. Imagina se a Ponte Preta cai às 4, o jogo vai terminar às 6. A festa que vai ser no Brinco, 6h30. Guarani e Botafogo, outro clássico do interior. Paulista, jogo de muita tradição, 6h30 no Brinco de Ouro. E o Botafogo, se ganhar, garante a classificação para a próxima fase, meu querido Antônio Carmo. O Guarani ganhando, classifica-se, vai a 14 pontos. Isso, e aí, um abraço. Novo Horizontino e São Bernardo, São Paulo e Primavera, são os jogos do sábado. Domingo, 4 da tarde, no velho Alfredo de Castilho, onde já estivemos não juntos, mas lá em Bauru, o Noroeste recebe o Santos do Neymar, que ontem fez 34 anos, ganhou bolinho no vestiário, vai para o jogo contra o Noroeste, e o Santos não tem outro resultado que não seja a vitória para mantê-lo vivo no campeonato, com chance de classificação, e mais do que isso, espantar de vez a chance de rebaixamento no Campeonato Paulista. Capivariano e Mirassol, Velo Clube e Red Bull, além do derby que fecha a rodada, domingo, 8h30 da noite. Eu acho uma sacanagem. Maldita televisão, futebol moderno. Abaixo o futebol moderno. Até se fosse 6 da tarde ainda vai, mas 8h30. Tá bom, O jogo vai terminar 10h30 da noite. Lá em Itaquera. Quem mora em Pinheiros, em São Paulo, Antônio Carlos, vai chegar à meia-noite. E segunda-feira, põe a água e vão pro trabalho, né, meu amigo? Esse horário aí. Esse horário até que fica bom, imagino eu, como foi semana passada, Botafogo e Palmeiras em Ribeirão, como teve Vélez e Corinthians em Rio Claro, é no interior ali e tal, o pessoal tá mais sossegado. Não, podia ser mas mesmo assim, para quem quer ver. Martins Pereira. Você sai 10h30 da noite e às 11 você tá em casa, Ana.
Mas o clássico, 8h30 da noite, esses horários aí alternativos, abaixo o futebol moderno. Mas é o derby é sempre o derby. Quem ganha sai pimpão, quem perde sai chamuscado. Quem ganhar garante a classificação para a próxima fase, quem perder ainda não, fica ali dependendo de outros resultados. O ano passado o Corinthians deitou e rolou em cima do Palmeiras, só perdeu um jogo no meio de 7 e ganhou 2 que foram fundamentais, né? O título paulista e a classificação na Copa do Brasil, que depois levou o time ao título, então o Corinthians está tranquilo. E o Palmeiras voltou a jogar, jogou bem contra o Vitória, vamos ver se bota o time, porque o Abel daqui a pouco tira meia dúzia, 7, 8 ali, e do Paulista, e não leva a sério, e daqui a pouco nem se classifica, e tem que classificar. Né? E tem que jogar com o time titular também. Chega de tanto poupar aí, eu não sei se precisa para tudo isso, não. Tem que jogar. E o Palmeiras e Corinthians você tem que pouco tem de melhor. Vamos ver aí Não tem decisão quarta-feira, cara. Não me venha com chuva delas. Né? Você jogar quarta-feira contra o Mimi, Cocó, né? Sei lá, mano. Contra o Inter em Porto Alegre, jogo difícil, mas é desculpa, me parece, bota time reserva, se perde, poupei jogadores aqui e tal, não tem motivo, pode poupar no máximo 2, que esse aqui tá meio assim, tem outro na reserva, aí não há uma diferença muito grande. Aliás, o Palmeiras oficializou, ou não, ontem a contratação do John Arias, Nicolini, por um preço caro também, 25 milhões de euros. Eu disse aqui o ano passado, confirmou, né? Que na Copa do Mundo de Clubes, o John Arias era o melhor sul-americano atuando no Brasil. Melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta não jogou nada na Copa do Mundo de Clubes, e o John Arias levou o Fluminense até a semifinal contra o Chelsea. Tanto é que foi vendido. De lá ele já nem voltou para o Brasil, foi lá para a Inglaterra, onde ele não foi bem, o time também não. É um jogador de excelente qualidade, um colombiano que cresceu muito nos 2 últimos anos, foi destaque no Fluminense. Também não é um Leivinho, um Ademir da Guia para ser saudado aí pro Palmeiras. Chegou, tá, bom jogador, no meu modo de entender, joga mais do que o tal de Paquetá, né? E pode ser útil para o Palmeiras aí, quando o Paulinho voltar, o Lucas Evangelista, que voltam agora, o Palmeiras vai ter um time mais competitivo, mas mesmo assim ainda precisa contratar mais uns 2. E o John Arias, depende como vai voltar também, qual é o interesse, como é que o jogador vai tentar fazer as coisas aí. O Paulinho é uma incógnita, né? Se é ex-atleta ou se vai jogar bola. Isso. Né? Esse eu só acredito vendo. Eu vi uma entrevista dele, uma matéria aí do Palmeiras, em que ele tá fininho, tá arrumado, prontinho para jogar. Agora, acho que você falou, vamos jogar então e não se machucar mais, tá certo? Porque pode vir a ser aquele caso, né, de canelinha de vidro, machuca e joga, machuca e joga, e aí não dá certo, vamos esperar para ver. Estando em forma, vai ser muito útil, assim como o Lucas Evangelista, jogador comum, que veio do Bragantino, o ano passado estava muito bem, se contundiu, vamos ver como é que volta. Sempre tem um período ali, mas é útil para o meio-campo. Nicolás, nesse final de semana também, já pode definir, além do rebaixamento da Ponte, o rebaixamento do Velo. Se o Velo perder do Red Bull e o Santos ganhar, acabou. Né? Aí o Velo, ou empatar com o Noroeste, acabou, porque o Velo aí fica com 4 pontos, só uma vitória, e já tem menos 5, não cai matematicamente, porque tem o confronto Santos e Noroeste, e o Capivariano também tem 7 pontos. Mas já pode definir isso aí, como a Ponte já praticamente está rebaixada, só um milagre, tem que ganhar os 2 jogos e torcer para todo mundo perder de todo mundo, aí podemos ter isso daí também, o Velo, que faz uma campanha muito fraca. É isso. Tá aí, Antônio Carmo, é o Campeonato Paulista que vai chegando já na sua reta final da primeira fase, esse ano apenas 8 rodadas, meu amigo, e é pouca água e vamos pro jogo, boa sorte para as equipes, essa rodada define muita coisa, garante mais alguns classificados e pode definir, como você esclareceu, um ou até mesmo os 2 rebaixados, se não matematicamente, de fato, né, meu querido Antônio Carmo, se não de direito, de fato, se acontecer isso aí, não volta mais. Isso, o Velo não vai tirar um monte de gol contra o Santos se precisar na última rodada, essa é aquela coisa que a gente já sabe que não vai acontecer. Olha, hoje tem São José e Unifacis, hein? Jogão no NBB, hein, Antônio Carmo? A turma que gosta do basquete, aliás, boa recuperação pro Gaia. Tá se recuperando, grande torcedor do basquete joseense. Vi aí uma imagem nas redes sociais, que ele passou por uma cirurgia de hérnia, nada grave, tá bem. Grande Gaia. Também gosta de jogar a bolinha, torce em casa. Torce em casa. Torcedor fanático, ele com toda a família Gaia foi homenageada na entrega da medalha José Fried na temporada passada,
e foi muito bacana. Merecido. O pessoal todo lá. Veio lá do pai dele, já falecido, lá de trás, e com a família, com os irmãos hoje, que prestigiam demais o basquete. São José e Unifacisa, 7h30 da noite, Bauru e Cruzeiro, também no mesmo horário, são os 2 jogos desta sexta-feira. São José, com a bola que está jogando, tem chances hoje de conquistar mais uma vitória, só que o Unifacisa não é assim tão fraco como o Fortaleza, que está ali pertinho da zona de rebaixamento, né? O Unifacisa, ele está duas posições atrás do São José. O São José é o 7º, o Unifacisa é o 9º. São José tem 15 vitórias, o Unifacisa tem 13. Então não é um jogo assim. O Unifacisa vem de 4 vitórias seguidas, uma delas sobre o Flamengo, 89-88, né? Ganhou também do Botafogo, ganhou aí na última partida contra o Fortaleza. Vamos ver esse jogo de hoje, que promete ser bom. Deixa eu só fazer um registro aqui, Antônio Carmo. Saúde. É o seguinte, Obrigado. Rapaz, a gente falou tanto do América do Rio Grande do Norte já aqui nesses 21 anos de bate-papo, em todas as divisões que ele já passou, do tempo da loteria esportiva, e o Alvirrubro de Natal foi rebaixado para a 2ª divisão estadual. O estado do Rio Grande do Norte é um estado pequenininho, primeira divisão lá acho que tem 10 ou 12 equipes, e tem mais umas 10 ou 12 na segunda. Mas ele foi rebaixado por incompetência. Ele era líder do campeonato, mas ele escalou um jogador irregular. Parece que o campeonato inteiro perdeu 18 pontos. E com isso está sendo rebaixado. Que absurdo, hein, Antônio Carmo? Aí ele é líder, contrataram aquele diretor da Portuguesa? Aquele que atrapalhou a vida da Portuguesa em 2013, né? Foi uma desgraça. O América, Nicolas, ele seria o líder do campeonato, ao lado do Baraunas, eu acho, mas com os pontos perdidos, tomou lá uma pancada da federação por utilizar um jogador de maneira irregular, e aí agora vai recorrer, vai ao Tribunal de Justiça, vai no Rio de Janeiro, Justiça Esportiva no Rio de Janeiro, vai buscar os seus direitos, mas aquilo que o pessoal entende é que não vai ter jeito não, vai mesmo ser rebaixado para a 2ª divisão do futebol lá do Rio Grande do Norte. O América de Natal, Nicolini, que entrou na história da loteria esportiva em 1975, quando ele ganhou do Vasco da Gama em São Januário por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e foi uma zebraça, obviamente, e proporcionou ao Miron, famosíssimo goiano, ter ganho sozinho na loteria. E depois o Miron falou, não, eu não conheço muito, mas quando eu vi aqui Vasco e América, pensei que era o América do Rio. O América do Rio é bom, tá ganhando todo mundo aí, ganhou do Flamengo esses dias. Eu botei América. Eu não sabia que era o América de Natal, né? Ele escreveu, ele falou isso aí. E ganhou sozinho na loteria, graças ao América, ganhou do Vasco em São Januário. Histórias do futebol. Eu me lembro, assim, rapidamente, de uma goleada do América em cima do Fluminense, acho que foi 14, 15. No Maracanã, o América foi lá no Brasileirão, no Maracanã. Copa do Brasil, eliminou o Fluminense. Copa do Brasil. Acho que fez 6-2 ou 5-2, estava perdendo, tinha perdido 5-2 por 3 gols. Ele perdeu de 3-0, acho que é isso, vamos lá, 3-0 lá em Natal. Bom, o Fluminense entrou no Maracanã, trouxe lá o Reis do Lu, Denilson, Assis, Galhardo, Mickey, Cláudio, Garcia, falou, rapaziada, entra aí vocês e tá podendo perder até por 2-0. E o América ganhou de 5-2. Naquele tempo, o gol marcado fora de casa valia o dobro. Então, 3 gols de diferença, mas o América fez 5. O América fez 5. E o Fluminense estava ganhando o jogo. O Fluminense esnobou o América e tomou de 5-2. Você lembrou bem. Foi uma super zebra. Não tinha aposta naquela época ainda, Nicolini. A loteria esportiva não estava presente também. Muito bom, Antônio, cara, muito assim. Bom. Você fala assim... Começa hoje oficialmente a Olimpíada... Começa hoje oficialmente a Olimpíada de Inverno lá em Milão e Cortina, tá certo? Vamos ter o cerimonial de abertura bonito, sempre legal. Os jogos continuam, o pessoal do curling /bocha está preparado, já fez jogo e já acaba logo essa abertura que nós temos que ir para a quadra jogar mais umas pelejas aí. É muito bonito, viu, Nicolino, a Olimpíada de Inverno. E a Carol Serra falou que se você quiser, ela está à disposição, pode mandá-la para lá, que ela faz toda a cobertura, ela conhece tudo da patinação lá, tá bom? Ela é internacional, meu querido Antônio Carmo. Muito bom. Para fechar, chega a informação aqui. Torcedor da Águia
Se quiser comprar ingresso na loja da Águia, tem que correr agora de manhã, porque o pessoal do Taubaté vai lá, recolhe a maquininha, faz parte do acordo mesmo, não é sacanagem não. É informação, sim, tá? E aí depois tem pela internet, dá para comprar ingresso pela internet, torcedor da Águia ainda tem ingresso para comprar pela internet, e é isso aí, tá dado o recado do Celso, assessor da Águia, sempre mantendo a gente bem informado. Tá bom, Antônio Carmo? Pouca água e vamos pro clássico. Segunda-feira a gente conta como foi. Esse clássico é de número 75 da era profissional, é isso? Exatamente, 75 com 25 vitórias do São José, 22 do Taubaté, 27 empates e 67 gols marcados pelo São José, 64 pelo Taubaté, com o Mirandinha fazendo gol no Martins Pereira e Nenê fazendo gol no Joaquinzão. Jogos memoráveis de São José e Taubaté. Vamos lá, estaremos hoje à noite lá, agradecendo ao Guilherme Belisca, assessor do presidente Vitor Rodolfo, tá naquela correria para encaixar todo mundo lá. A gente sabe que as cabines lá do Joaquinzão não comportam tanta gente, mas hoje vai estar lotado lá, vamos estar junto lá. Muito bom, 7h30 da noite, vamos acompanhar, tem mais do Clássico nos Donos da Bola, meio-dia na tela da Band, a gente volta segunda-feira, excelente final de semana, Antônio Carmo, vai devagar no derby, que segunda cedo estamos aqui, tá bom? Até lá. Se Deus quiser. Um abraço, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, ótimo fim de semana, juízes, se cuidem e até mais. Agora 8h47, vamos para as condições das estradas e também das rodovias que cortam a nossa região.